Bom dia com Jesus. Pois bem, nós temos a continuação do nosso estudo do resumo das 7 eras. Um resumo das 7. Agora, aqui será encaixada uma pergunta e resposta, possivelmente dentro do assunto. Por isso nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia e daí nós daremos sequência normalmente. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é donde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra-talharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Te agradecemos, ó Pai, por este novo nome que ninguém conhece, aquele nome manchado, aquele nome com apelido, aquele nome com dívidas, com sujeiras. Ninguém, todos conhecem, aliás, mas aquele que nos ostentar na eternidade, ninguém conhece. Satanás não conhece. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos nisto, porque isso está escrito. Te agradecemos de coração por isso. E que essa gratidão possa operar aquilo que uma verdadeira gratidão opera na vida de uma pessoa. Por ser grata, ela se abstém, ela se sacrifica. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que nos ajude nesta hora da vida, porquanto ela é muito difícil. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver, nós saltamos um domingo, não é? Tivemos aquela escola do ano, eu digo, né? Escola do ano. O domingo do ano foi domingo passado. Domingo do ano de 93, né? Podia fazer até um retrospecto depois com as fitas, né? Uma montagem para o encontro de dezembro. Retrospecto de
93. Agora, foi esquecido o assunto do outro domingo, atrasado? Totalmente esquecido? Como é que fica? Hein? Vocês não comem cabeça de peixe? Hã? A vontade perfeita e a vontade permissiva. Pois é, pelo menos isso aí já lembrou tudo, né? Praticamente. Então foi um estudo também recomendado, né? E quem não assistiu deveria ouvir a fita se pudesse, né? Não é uma doutrina, não é uma ordem. Quando a gente fala assim, não quer dizer que você tem que comprar aquela fita, adquirir aquela fita. É uma recomendação apenas, né? Como se explica Apocalipse 22, 11? Então vamos lá ver essa pergunta. Apocalipse 2, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer, mais, né? Mais sujo, mais santo, mais limpo. Quem é sujo, suja-se mais, né? E quem é santo, santifica-se mais. Porque um abismo chama o outro. Aí nós temos perguntas e respostas sobre os selos, 241, casamento e divórcio, 205, são duas referências que eu anotei aqui, eu não peguei, eu não trouxe outras. Bom, como se explica? Aqui, de uma forma assim, eventual, tratando-se de evento, de etapa correta, não é para agora. Isso aí é aquele período após o rapto em que o mundo estará totalmente sob o domínio do diabo. Mas como a segunda vinda de Jesus tem um curso progressivo, como eu já salientei domingo passado, de vez em quando começa a surgir a questão de datas, e essas datas são baseadas nas 70 semanas de Daniel, mensagem do irmão Branham, essa série. Vocês não aceitem isso particular. Quem chegar com vocês aí com anotaçõezinhas sobre datas da volta de Jesus, coisa e tal, não aceite. Não dê ouvido a isso. Isso tem causado somente perturbação, confusão e mais nada. Eu já disse, qualquer conclusão doutrinária, biblicamente falando e pela mensagem, tem que chegar através do corpo de ministros, dos apóstolos, em uma conclusão ministerial mesmo. Por isso é que as pessoas têm que descansar, como Hebreus 13 disse, que eles, os pastores, terão de dar conta das vossas almas. E eles não devem esconder nada do povo, que o povo precisa saber em relação à palavra, à doutrina. E ninguém tem autoridade de estabelecer datas, ainda que estivessem explícitas na mensagem. Porque fazendo isso, inquietaram igrejas nos Estados Unidos, na América Latina, em todas as partes, grupos que não têm uma liderança que possa bater o martelo e colocar um para naquilo como o profeta ensina, que não tem um quartel-general, que não tem um companheirismo como nós temos de ministros aqui, onde esses obreiros levantam,
vêm à frente, discutem, mostram. Não tem. Então cada um pela sua própria cabeça e vira aquela confusão. Por isso que a mensagem não foi divulgada em massa no mundo todo, porque ninguém quer sujeitar, ninguém quer sujeitar a um apostolado, a um conselho de ministros, certo? É como o profeta ensina na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus e outras mensagens. Então, vocês nunca deem ouvido a anotaçõezinhas sobre doutrina nenhuma. Se você faz isto, você está correndo risco de ser um veículo para trazer transtorno e inquietar os irmãos. Isso que acontece. Nós não precisamos disso. Aqui nessa plataforma, tudo que Deus quiser, Ele vai entregar aqui. Por isso que Ele ainda está aqui. Porque Ele tem liberdade de falar aqui. Certo? Agora, em questão de datas, de eventos, nós sabemos, se tratando de evento, que esse Apocalipse aqui, essa referência, irmão, está mais indicada, quer dizer, para seu cumprimento, é após o rapto. Mas voltando lá, como a segunda vinda de Jesus tem um curso, quer dizer, a segunda vinda, ou seja, esse batismo do cavaleiro da morte, também tem um curso. E ele está em pleno exercício. De forma tal que quem é sujo hoje está se sujando cada vez mais. Quem tem um espírito acessível à sujeira, à imundície, está se sujando cada vez mais. Eu ouvi o próprio ministro da Justiça dizendo uma coisa que ele disse: olha, eu fiquei estarrecido ao ver uma certa cena na televisão. Isso quer dizer que ela não é, olha, preste bem atenção, a igreja de Paulo tinha tudo quanto é espécie de pessoas, inclusive pessoas que eram afeminadas. Ele disse: mas haveis sido lavados. E quando eu vou ajudar uma pessoa que conta com essa dificuldade biológica, que enfrenta essa terrível coisa, eu digo: olha, você tem que entender que isso não pode ser poupado no púlpito porque você está ali. Você deve concordar com aquilo. Que os homossexuais estão dirigindo a nação. As mulheres estão dirigindo a nação. As crianças estão dirigindo a nação. Então são apresentadores de programa claramente pederastas. E coisas loucas, absurdas. O ministro disse: eu fiquei estarrecido ao ver a condição e como que a sociedade aceita de bom grado. Não pinta a cara na rua, não revolta, não grita, não depõe, não fecha, aceita tudo. Agora, eu costumo dizer assim: um arroto meu é pior do que um vômito fédido de qualquer um deles. Isso quer dizer, uma pequena falha minha, um pequeno deslize meu é pior do que qualquer sujeira que eles fazem. Eu tenho luz para isso. Um olhar em falso nosso significa muito pior do que o adultério deles, do que o ato pior deles lá.
Então ninguém pode condenar a ninguém. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo isso aqui, gente. Como nós no arrebatamento. Nós estamos na fase do rapto da segunda vinda de Jesus Cristo. Essa operação não será uma operação surpresa. Foi como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Sodomismo é isso. E mesmo sendo justo, fica afetado. Você vê que aquelas filhas de Ló, eram sujas. Mas elas eram virgens. Elas estavam como essas moças que ficam em casa, porque o pai é crente e a mãe é crente. Mas vocês sabem como é que é a coisa, arrastadas. Na verdade, elas têm um espírito imundo, sujo. O desejo delas é estar de fio dental lá na praia, de estar nos bacanais e coisas assim. Isso prova o que estou falando, que quando elas se sentiram a sós com os pais, elas tiveram uma solicitude suja, de espírito sujo. Vamos embriagar nosso pai e vamos fazer cama com ele, porque senão nós ficaremos sem descendência. Uma alternativa dessa só podia partir de um espírito sujo. E a mãe delas provou isso também quando ela olhou para trás. Ela, apesar de ser esposa de um justo, ser da casa de crente, uma esposinha honesta, que vestia bem vestidinha para a igreja e tudo, mas ela era suja. E quando, na hora certa, ela mostrou que ela deveria se sujar mais olhando para trás. Só isso, olhando. Às vezes você está olhando uma coisa até reprovando. Uma pobre coitada, um pobre coitado. Às vezes você até acompanha olhando e reprovando. Mas que coisa, meu Deus, que é isso? Não é certo? Está certo que é bobagem sua. Mas ela não olhou, não foi assim. O profeta disse que, na verdade, seu coração estava lá. Isso quer dizer que seu coração era sodomita. Ela era aquela santa. Quem sabe muitos a invejavam, ou tinham raiva dela, ou qualquer coisa assim. Por quê? Mas o certo é que ela tinha um espírito sujo. Esse espírito que mulheres a usar batom, seja qual for, sofisticado, por causa de lábios rachado, por causa de frio e tal, de cor, é espírito de Jezabel e é sujo. É um espírito sujo que está sobre aquela mulher. Seja o que for. Por que não passa sebo? Sebo ela não quer passar. Ela quer uma cor nos lábios. Na verdade é essa. E assim outras coisas. Agora, nós estamos vivendo uma hora de encararmos a realidade. Eu digo aqui, qual é a carne que tem aqui que é limpa? Toda a carne é suja. Toda a carne é suja. E uma vez dando vazão, vencido pela carne, então, o que acontece? Uma sujeira chama outra. Eu, por exemplo, eu falo ali no escritório, gente, eu não gosto de toalha branca aqui, porque toalha branca suja à toa. Uma toalha de cor escura, eu posso até limpar sapato com ela antes de vir para o púlpito, ninguém vê. Agora eu pergunto, a cor, é só a cor branca que se suja? É? A mamãe fez uma ilustração dessa, uma feita, porque a acusação contra os crentes sempre existiu. Porque os crentes pregam
contra o pecado. De repente eles pecam e o ímpio tem até razão de dizer, olha lá o crente, não é verdade? Olha lá o pastor, olha lá o filho, olha lá a filha, olha lá, né? Então, isso acontece muito. Mas ela dizia assim, minha mãe foi uma palestrista que eu tinha, para tomara que não seja a mamãe que vai dar a palestra hoje. Muito embora ela dizia para os oficiais, olha, isso não é para mulher, hein? Mas o irmão Brana disse que Deus aceitou o trabalho delas por causa da era, né? Passou a era, acabou. Então ela dizia, você pega um lençol branco e põe uma pintinha preta nele, de longe todo mundo vê, olha lá. É o que se vê, nós já fizemos esse teste aqui com papel branco, vocês se lembram? Se lembram? Pois é. Agora você pega um lençol preto, o vermelho, o azul, e pinta ali com a mesma cor, qualquer coisa assim. Ninguém vai ver. Por isso que o profeta disse que o pecador não peca. Isso quer dizer, não aparece. E às vezes nós estamos vendo mensagens, ou pregando mesmo, que estão mais preocupadas com a condição de Sodoma do que mesmo de falar das coisas que prepara a igreja para o rapto. Não é verdade? Mas eles estão cumprindo as Escrituras. Oxalá que nós cumpríssemos as Escrituras como eles cumprem a Escritura. Não é verdade? Então, para eles, uma sujeira a mais, uma a menos, não aparece, é tudo normal. É tudo natural. Está certo. Agora, para nós, é diferente. Aí tem que aparecer mesmo. Só que tem uma coisa, você deixa uma pinta hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois, outra depois, outra depois, outra depois, vai indo assim. Daí a pouco o que acontece? Está tudo numa cor só. Quer dizer, sujando mais. Vai sujando mais. Uma mentira hoje, outra amanhã. Ninguém prostitui sem mentir. Ninguém mente sem roubar. Quando você está mentindo, você está roubando. E assim por diante, vai indo. Quer dizer, uma sujeira traz a outra. Quando a Bíblia diz isso, é porque é Deus falando. Deus sabe, Deus conhece as coisas todas. Amém. Então você chega a um ponto que o seu espírito se torna rebelde. O profeta diz isso. Ele fica rebelde. Porque ninguém se suja de uma vez. Aquilo é paulatinamente, é progressivamente, uns mais rápido, outros menos. Há mocinhas que são criadas na igreja e elas mal esperam chegar à idade adulta. É como uma patinha criada no seco. Ela está doidinha para cair numa piscina, cair num poço, na água. Então, quando ela tem uma liberdade, uma oportunidade, ela cai lá, ela é pior do que as outras. Ela vê mais televisão o dia inteiro, porque as outras já estão cansadas daquilo. Aquilo lá já está para eles. Até ela se cansar também, vai um tempão. Então mergulha, ela fica pior do que as de lá. Porque tudo é novidade para ela. E aquilo estava clamando dentro dela há muito tempo. Aquilo é um fundo clamando o fundo. E quando o fundo respondeu, então ela mergulha. Vocês querem experimentar isso? Cria um pato no seco, num quintal fechado, sem água. Nunca deixa ele nadar. Aí um dia você pega ele e leva numa piscina, num córrego, e põe ele lá no seco, fora, no barranco. E você vai ver o que ele vai fazer. O
que hajam outros lá, acostumados com a água. E você vai ver como aquele vai ter um avivamento muito maior do que a lá. Até que ele se acostume. Então é onde elas se rolam com facilidade. Vão de água abaixo com facilidade. Porque aquela que já é criada lá, ela já tem até anticorpos. A questão da gripe, por exemplo, enquanto o homem não criou o anticorpos a gripe mata índio. O índio que nunca gripou lá, quando o branco levou a gripe para ele, matou, que não foi brincadeira, porque não tinha anticorpos. Então, criada nessa escola que já ensina tudo quanto é palavra, insinuante, coisa que o homem velho não sabe, elas sabem muito mais hoje. E sobre sexo e essa coiseira toda. Quer dizer, ela já está com a mente completamente cheia de picumã. Picumã é aquilo que cria dentro do chiminé. Chiminé é uma coisa que eu não sei se todos aqui conhecem. Houve um tempo que a casa que tinha chiminé era casa de rico. Quer dizer, tinha o fogão. Olha, o fogão dela lá tem chiminé, tem forno. Então comprava-se aquele forno de aço e os pedreiros eram raros. Depois é que eles foram acostumados. Então o senhor fulano lá na saída da cidade, ele assenta forno de fogão. Então ia lá, coitado, tinha fila, né? Às vezes. Tal dia eu vou fazer. Bom, fulano agora tem fogão a forno, tem forno. Coloca a serpentina no fogão, serpentina de cano galvanizado, passando dentro do fogão, esquentava a água. Na casa da minha tia tinha tina, na casa da irmã Anitta. A minha não tinha, porque era pobre. Mamãe era viúva pobre. E minha tia era viúva rica. Entendeu? Na casa dela tinha forno no fogão, era queimado com cimento. O meu não era. Era no adobo mesmo. De vez em quando tinha que passar barrela, aquela coisa toda, né? Mas, então é isso. Agora, por que eu estou falando sobre fogão? E agora? Tá vendo? Eu faço isso só para ver se vocês estão guardando, né? Eu faço isso só para ver se vocês estão guardando. A escola é bom assim, não é? Não é, João? Você gostou? Você conhece Picumã? Conhece? Então, a casa que tinha chiminé era a casa de rico. Hoje, é só apertar o botãozinho no fogão lá. Casa de rico não tem caixa de fósforo. Casa de rico não tem caixa de fósforo mais, porque é só apertar o botão elétrico, né? Acende o fogão elétrico. É por isso que muita gente não sabe mais o que é chiminé. Chiminé é aquele que está saindo fumaça lá na fábrica, aquilo é uma chiminé. E a fumaça vai criando a picumã, aquela, tipo numa teia de aranha, parece uma teia de aranha, pegajosa. E quando a gente tinha que entrar num lugar daquele, saía de lá só os dentinhos mostrando, né? Glória a Deus. Pois é, mas assim fica a mente da pessoa, um chiminé. De picumã. Suja. Completamente embaçada. E só pensa mal. Só olha de uma maneira maliciosa. Não se olha compadecendo, não se olha reprovando, não se olha orando, só se olha com maldade. Isso é um reflexo da mente, sem dúvida alguma, porque isso aqui é o homem da máquina, é a porta de tudo. Ela, sem dúvida alguma, controla todos os sentimentos. É uma torre de controle.
Se nós vamos ficar só nisso, não tem importância. Olha, essa pergunta, ela é muito boa. Aqui na perguntas e respostas, número 3, o irmão Branham vai dar um exemplo dessa vida suja, a partir do parágrafo 305. E isso é baseado em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Quando Paulo disse, é melhor casar do que abrasar. Ficam aqueles casais de namorados como se fossem casados, mas nunca casam. Eu não sei o que eles estão pensando na vida. Você não sabe se casou ou se não casou. Pode casar e não casa. Isso é uma vida suja. Sem dúvida alguma que é. Veja, mas se não acontecer, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isto é somente para uma vida suja. Aí você tem que examinar, não é bem a sua carne mais. Você tem que examinar o seu espírito. Porque conforme os pensamentos que nós alimentamos, você sabe, sempre a atitude é um reflexo, há atitudes que elas são assim, você pode pegar até uma mulher, uma moça, uma senhora, um homem, uma pessoa assim que descuidou, ela descuidou e pegou assim, foi uma coisa, um acidente na vida dela. Agora, isso acontece, é claro. O acidente é como um gol. O gol, ele acontece numa fração de segundo, numa jogada em que ninguém está pensando que vai dar gol. Dá o gol. O sujeito lá acerta o chute. Eu dou esse exemplo porque o irmão Branham, de vez em quando, ele usa o esporte, o boxe, o futebol para explicar. Então, há jogadas que ninguém espera que aquilo vai dar gol, e é gol. E há outros que todo mundo está assim, o repórter lá, o speaker, o narrador está cantando gol e não dá gol. Porque todo mundo ficou prevenido e o aperto foi grande e o perigo foi grande. Então, há coisas assim, mas dificilmente 90% é turbinado, passa pela mente primeiro. Porque a ideia, o pensamento, ninguém evita. Muito embora você vai entender que sua mente acostuma também, tem costume, acostuma pensar em determinados assuntos, em determinadas linhas. Acostumam. A sua mente acostuma com tais e tais pensamentos. Não é certo? Mas o pensamento, que quer dizer a ideia, ninguém evita. Agora, existe um fator importante que é a alternativa. A alternativa oferece os dois lados, o positivo e o negativo da ideia. Você alterna, então aquilo oferece dois lados, o positivo e o negativo. Agora vem a execução, isso é um efeito da vontade. Executar ou não. Isso é um processo que opera, parece que até no reino animal. É um processo, e ele é infalível, ele é uma matemática. Se te vem a ideia para um negócio, se vem a ideia para você, para um casamento, ou qualquer outra coisa, uma viagem, você tem a capacidade de alternar aquela ideia, aquele pensamento. É claro que você, como espiritual, principalmente quando aquilo vai envolver, porque uma viagem pode envolver o quê? Pode causar a sua morte num acidente, pode causar
danos materiais, morais até, não é certo? Mas há outros passos na vida que parece que determinam o destino até eterno, né? Complica. Então você vai ter, sem dúvida alguma, isso é propriedade do homem, é propriedade do ser humano, da mulher normal. Tem capacidade de alternar a ideia. Então, alternando, essa alternativa vai oferecer para ela dois lados. Preste bem atenção, hein? Ninguém precisa ficar em cima de você, não, que você sabe disso. O positivo e o negativo. E se tratando da pessoa espiritual, então ela tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, tem Deus, tem a mensagem para mostrar o que é limpo e o que é sujo. Quantos casamentos são sujos, completamente sujos, começando pelo namoro? Já começou sujo. É claro. Agora eles sabem disso. Eles sabem alternar a coisa. E escolheram. Então o profeta disse: você vai escolher. E sua escolha vai determinar o seu destino. Não tem esse negócio diante de Deus, de você ficar culpando o homem, não. Porque, na verdade, o prazer é a dois. Ela também está fazendo aquilo por prazer, ela está trazendo benefícios, usufruindo, que seja pecaminosamente, que seja carnalmente, mas ela está usufruindo tanto quanto o homem. Ela não está indo à força, obrigada, não. Então, a pessoa tem essa faculdade de alternar seus pontos de vista, suas ideias, seus desejos. Depois, então, encontrar o que é limpo, o que é puro, o que é verdadeiro e o que é sujo naquilo. E uma vez sendo vencido em cada batalha, é um escravo eterno. Uma vez vitorioso em cada batalha, muito embora não é quem perde uma batalha que perdeu a guerra. Pode-se perder uma batalha hoje e lutar, e esse é o normal, né? Aí então, vou ter uma escolha. Vai escolher, porque os dois lados têm. Se você não não quer alternar a coisa sozinho, você tem seu pai, sua mãe, tem a mensagem, tem o ministério, tem o diácono, tem o pastor, você tem muita gente de confiança às vezes para ajudar, muito embora não se deva estar repartindo problemas com todo mundo, que daqui a pouco seu barco fica redondo. Aqui, ó, tá uma correção aqui, ó. Chaminé. Como é que eu estava falando? Chaminé? Isso é bom. É chaminé. A irmã conhece tanto que sabe até o nome certinho. De certo, ela já sofreu com isso, né? Mas tá bom, muito obrigado, mano. Deus abençoe. Também é professora, né? Chaminé. Muito obrigado. Isso é bom. Agora, nós vamos alternar. E vamos ter dois lados da coisa. Aí você vai escolher. Vamos aqui. Isto é somente para uma vida suja. Esse versículo aqui é somente para uma vida suja. Melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se é viver como casado sem casar, e podendo casar e não casa, e ficar em eternidade, né? Então ele disse: isto é somente para uma vida suja. Que essa escritura é somente para uma vida suja. E se você vai continuar, você vai se enquadrar aqui.
Cada vez, quem é sujo se faz mais sujo. Em vez de um homem, um rapaz, moça, ou alguém ou outro, quando saem juntos, eles sabem que deveriam ser casados antecipadamente, tornam-se casados. Eu penso que vocês entenderam o que eu quero dizer. Não entenderam? Vem, não viva simplesmente uma vida mesquinha e suja por aí. Porque não é certo. Vê você, aquela é sua irmã em um sentido, sendo que você é um cristão. Agora, se é o mundo, é do mundo. Aí é que ele disse aqui, um cão devora o outro. Não é só um cão devorando uma santa, é um cão devorando o outro. Não é um cão devorando uma pobre de uma pombinha branca, não é isso não. É um cão devorando o outro. Isso que é o certo. Um cão devora o outro. Mas esta moça com a qual você está saindo, esta é sua irmã também. Essa será a mãe de seus filhos que virão. Não tenha uma vida suja com ela. Mostre a ela que você é um verdadeiro cristão gentil. E trate-a como sua irmã. E quando você se casar, continue tratando-a da mesma maneira. Eu devo responder isto agora mesmo. Eu não creio em vida imunda, suja, entre as pessoas pentecostais, as pessoas da santidade, mesmo se elas são casadas. Eu não creio nisto, não, senhor. Algumas destas coisas imundas, que são tão horríveis, às vezes são casados, na lei, na igreja, mas eles têm vidas sujas, um com o outro. Às vezes eu encontro aqui, nesta manhã, agora não, eu não estudo isto. Vocês ficam com essas brincadeiras sujas com suas esposas, imundas. Vocês fazem disso uma vida vulgar. E por isso, o casamento se desfaz, porque aquele respeito, aquele véu, é quebrado, é rasgado. E ela fica tão comum, tão baixa a certas horas. E ele fica tão comum, tão baixo, certas horas que, então, aquilo é uma sequência de sujeira, se sujando mais. Isso quebra o respeito até mesmo entre os filhos que assistem cenas que não deveriam assistir. Então eles começam a pegar na vista dos outros, em horas impróprias, pegando em lugares impróprios e coisas assim, e essa beijação na vista de homens e de outras pessoas, tudo isso, bom, nós somos casados que tem isso. Você tem toda a sua liberdade quando vocês estão a sós no seu quarto. É claro, existe um limite de bom senso humano mesmo assim. Eu encontro com ministros lá fora, onde sob o discernimento eu sinto como se eu pudesse colocá-los sobre os meus joelhos e dar-lhes um pouquinho de protoplasma, de estímulo do Evangelho. Sim, Senhor. Ao ver um homem que tentaria levar sua pequena esposa a impurezas, imundícies, vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu penso que você deve se envergonhar de si mesmo como um homem. Ora, um espírito que me perdoe, mas para que ela seja excitada, ela tem que ir com o esposo, com o marido, num motel. É um espírito sujo, é um espírito mundano que ela pegou na televisão, na sociedade. Então aquilo vai dali para lá, e daí a pouco não tem teto, não há onde chegar. Quando você vai usando todos os recursos humanos que existem para um relacionamento, por fim cada um deles vai ficando obsoleto, vai ficando sem graça, então tem que partir para um mais forte. Isso é igual piada. A piada, você começa com piadas leves, daí a pouco elas ficam sem graça, então ela tem que ficar mais forte, por isso que está essa apelação
nesses programas que o irmão Brana fala, de piadas sujas na televisão. Mas aí a gente via, o americano ria por qualquer coisinha, então o leão orando, dando graças para comer o missionário depois, aquilo tira o fôlego da gente, tanto rir. Mas sem graça, né? Para que isso? Tem que ser uma coisa bem mais forte para poder fazer graça, porque esses contos para fazer ambiente, companheirismo, conto fraco, assim, só de João, você lembrou de sua avó, por isso você está chorando, isso aí não serve mais, né? Eu estava contando sobre as três numa casa. Era a filha, a mãe e a avó. Agora, a filha está aqui, a mãe está aqui, a avó está lá. Aí a mãe, sofrendo com a filha, disse: minha filha, você está vendo essas rugas aqui, ó? Tudo foi você que fez. Foi tudo você. A filha baixou a cabeça, pensou, olhou assim, falou: mamãe, olha lá para a vovó. A avó tinha muito mais ruga. Foi você que fez, né, mamãe? Então, essas coisas assim, elas trazem até lição, e é verdade, no fundo ela tem uma lição, mas não serve mais. Tem que ser piadas sujas, nojentas. Uma vai clamando para a outra. Aliás, até um bom tempo atrás, piada era suja. Contava-se anedotas, né? Tinha uma diferença. Tudo é piada. Bom, nós não podemos... Isso aqui já está bem exemplificado. Está bem exemplificado. Nós temos que voltar aqui às eras, porque, na verdade, essa revelação das 7 eras está mostrando tudo isso aí, do Apocalipse 11. A coisa é difícil. E eles começaram assim lá no princípio, e todo essa trindade de espíritos é que formou toda a sujeira da era. A Nicolaíta, a Balaanita e a Jezabelita. Então ficou registrado no Apocalipse. Apocalipse é o final da Bíblia, né? E se tratando ainda um restinho da segunda era, vamos só respaldar aqui, ele disse: esta era recebeu uma mensagem forte e clara de Deus. Foi e é aquela verdade do Antigo Testamento: o filho da serva afligirá o filho da mulher livre, até que o filho da serva seja lançado fora. Eu estava pensando, você sabe que nós temos um Isaac e um Ismael em nós? O Ismael é o forte, é o selvagem. O Isaac, você já sabe quem é. Pode-se aplicar isso no lugar do cão preto e do cão branco? Pode-se aplicar um Ismael e um Isaac dentro de nós. O Ismael está sempre perseguindo o Isaac. Está aí até hoje. Aqueles 2 filhos de Ló, com suas próprias filhas, você vê o que é sujo assim ainda mais? Você viu lá, elas estavam boazinhas dentro de casa, mas elas eram sujas. A sua mulher era suja. E o que resultou? Resultou em 2 nações terríveis no calcanhar de Isaac, que foram os Moabitas e os Medianitas. A sujeira veio aí. Consequência. Isso nos dá a conhecer que o ódio é a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão, virá através de um grupo de cristãos nominais,
falsos cristãos, e isto prosperará até que Deus, e isso prosperará. Isso quer dizer, isso sujará mais. Injusto, se torna mais injusto. Essa injustiça prosperaria. Isaías disse que naquela época, veja, ele profetizou a justiça como um trapo de imundícia, a justiça dos homens como trapo de imundícia. Agora deixa um homem como aquele fizesse uma declaração pública desta hoje, que a justiça é como um trapo de imundícia. Ela, quando pega um com marcação pessoal, então ela vai tirar tudo que ela possa encontrar e enquadrá-lo, porque ela tem dispositivo para aquilo. Vai prender, vai aniquilar, aniquila. Não é a nação que está aniquilando, é grupo que está aniquilando aquelas pessoas. E isso é, sem dúvida alguma, uma evidência cabal da injustiça. A injustiça não está no fato de corrigir, de prender o errado. Está na parcialidade. Quanto prende e executa um, favorece outros, piores até. A injustiça está exatamente nisso aí. Eles não estão cometendo injustiça em prender o corrupto. A injustiça está na parcialidade. E isso prosperaria, envolvendo sem dúvida a igreja, que não fica de fora. Ela não tem como ficar de fora. Como hoje a mulher não tem como ficar de fora do assunto do marido. Porque hoje praticamente ela é que tem que pôr o homem no colo, não é o homem botar a mulher no colo. E isso prosperaria, e tudo em função de estar contra o cristão. O objetivo é estar contra o verdadeiro cristão. Isso significa que Satanás, trabalhando para levar para a prisão, como levou lá, levar para a prisão, quantos homens estão soltos, livres, podem entrar no carro, dar na partida e sair, no entanto estão presos por circunstâncias. Olham para um lado, não tem jeito, olha para o outro, não tem jeito, olha para cima, não tem jeito, olha para baixo, não tem jeito, olha para trás, não tem jeito, olha para frente, não tem jeito. Presos. Só se eu matar essas meninas, só se matar. Só se eu matar esses filhos, o que eu faço? Eu sumo no mundo? O que eu faço? Vira uma cadeia. Tá certo, filha, você quer, então o que eu vou fazer? Tá certo. Olha, eu disse, meninas, vocês serão malditas ao desonrarem seus pais, desonrando a Jesus Cristo. Vocês, o filho que não pesa nada, não põe nem um pinguinho na balança, o nome do pai, o amor de sua mãe, pode saber, ele está assumindo para si maldição. Depois essa própria mãe, esse próprio pai está no altar aí, morrendo de chorar, intercedendo e coisa e tal, mas pode saber, você buscou uma maldição para a sua vida, com suas próprias, você está escolhendo hoje. Isso não mudou, diz o profeta. E Deus disse assim: bênção quando observares os meus mandamentos, com uma atenuante, honrando os pais e as mães. Como? Veja, primeiro mandamento como promessa.
Com promessa. Isso pode acontecer? Como que pode? Agora, se tratando de pais perversos, ímpios, incrédulos, inimigos da cruz, você não vai obedecê-los nesse sentido, no sentido espiritual, naquilo que compromete o seu destino. Aí você já está honrando a Jesus Cristo, a Deus, diz o profeta. Agora, essa blasfêmia de Satanás, ela veio para envolver a quem? Justamente para atirar-se contra os verdadeiros cristãos. Aí ele entrou para a terceira era já, foi onde nós lemos, e revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana aceitaria o nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da bíblica verdade dos anciãos, pastores de rebanho locais. Veja. Agora você diz, mas o que tem a ver isso? Por que o nosso tempo com essa história da igreja? Nunca, você tem que entender que a mensagem ela não é simplesmente para nos polarizar. Dizer, bom, eu sou um polo de cá e xingando de lá. Não é isso. Tudo que a mensagem trata é em função de te colocar numa posição de cristão. Se o profeta ataca sistemas, se ele ataca pessoas, até citando até nome de cantor e qualquer outra coisa, mas em função de quê? Por isso que eu estava dizendo, gente, não trata de pôr nomes sensuais, nominhos sensuais de suas filhinhas que vão nascer, seus filhos. Busca diante de Deus. Os demais deixam de dar palpite. A pessoa nem sabe o que faz, é tia de um lado, é tia do outro, é outro do outro, é do outro, é outro do outro. Isso é uma coisa que devia ser respeitada. É uma coisa muito privativa, muito reservada. Deve haver um respeito entre família. E uma hora que se deve respeitar é essa hora. Porque nome que veio do inferno não é só Elvis, não. E nome influi muito. Nome influi. Você deveria optar para aquilo que é mais espiritual, para aquele que está pensando mais espiritualmente. Aí é que vem a coisa. Está bem, prescruta, mesmo ante a desejos manifestados, tem uns que você percebe que ele é mais espiritual. Mas é isso que a falsa vinha faria. Ela jogaria o povo totalmente fora dos costumes bíblicos e tiraria, através da doutrina nicolaíta, os pastores de rebanhos locais, governando o rebanho por meio da palavra, que esses que estavam governando o rebanho através da palavra, então, eles começaram a implicar exatamente com isso, porque a igreja era poderosa em suas atitudes, em seus atos, em suas decisões. Aí começaram os atos dos nicolaítas, situação na qual o clero se colocou em graus de dignidade um sobre o outro, fórmulas sem nenhum fundamento nas escrituras, logo se transformou num sacerdócio que colocava o clero entre Deus e o homem. De onde veio isso? Envolvendo o povo todo nessa Babel, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos os direitos que Deus lhes havia dado. Isso foi usurpação. Nesta era, chegou a ser uma doutrina, foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus, na verdade não o sendo,
Mas o próprio clero chamava esta doutrina de a palavra de Deus, sendo na verdade uma doutrina de Cristo. Eles chamam isso aí a palavra de Deus. Sendo que o governo humano não é nada menos que política. A igreja chegou a estar misturada na política, por isso tem um governo político, ditador, lá no Vaticano. Ele é um chefe de Estado e um chefe de igreja. Este enredo foi grato a um ditador, imperador, que uniu a política da igreja com a política do Estado. E pela força estabeleceu a falsa igreja, a falsa religião como a religião verdadeira. Então essa falsa religião de Satanás quebrou, violou os bons costumes apostólicos, as boas maneiras de viver da família. As famílias tinham princípios próprios. Hoje é padronizado. Num grupo de apartamentos, conjuntos e todos os filhos são criados da mesma forma, mesmo padrão. É o mesmo princípio de criação, unificado, uma unidade que veio através da televisão. E a mocidade é toda igual. É a mãe é você, o pai é você, porque isso é moderno e parece que não tem sentido mesmo falar senhora, senhor. É você. Isso generalizou. Não tem porquê uma criança pedir licença para passar entre os mais velhos. Isso é tabu. Quando a gente passava entre os mais velhos sem pedir licença, a mãe olhava, só dava um olhar. Já era o bastante para a gente saber o que ia acontecer depois. Os pais é que apanham água para os filhos, então os filhos é que apanhavam água para os pais. Os pais é que a mãe, a mulher, tem que levar café para o marido lá na cama. Hoje é o marido que tem que levar para ela. Está tudo ao contrário. Quer dizer, os pais eram servidos pelos filhos na cama de manhã. Não, mamãe, não, a senhora não levanta. E dava lá o cafezinho na cabeceira da cama. Hoje ela tem que levar para a filha. Mãe, cadê meu café? O que você estava fazendo? É dessa forma. Não tem mais aquele princípio de respeito mútuo que conservava alguém acima de si. Não. Quer saber uma coisa? Eu vou decidir por mim mesma, por mim mesmo, e acabou. Está certo? Faça isso. O que você tem que fazer como pai e mãe? É assistir de braços cruzados. Pronto. Não é verdade? Está tudo bem. Vamos deixar a coisa passar. Isso é a hora que nós estamos vivendo.